Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Acabou, agora só daqui 2 semanas, porque as finais de conferência se encerraram. Já faz aí uma meia hora, 40 minutos mais ou menos. Vim me aprontar para gravar aqui e vamos falar um pouco sobre esses dois jogos, as finais da AFC e a da NFC. Um jogo mais animado que o outro em questão de pontuação, o outro muito mais defensivo e travado por causa da neve, mas ainda assim com emoção. Mas antes de falarmos sobre esses dois jogos, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. 409 inscritos, você pode ajudar a chegar aos 500 mais rápido? Será que a gente consegue até o Super Bowl? Olha que desafio legal, hein? Até o Super Bowl daqui 15 dias, será que eu consigo mais 90 e pouquinhos, 91 inscritos? Faça um esforço, compartilhe com seus amigos, porque isso também ajuda bastante no crescimento do canal. E não se esqueça de deixar seus comentários além do like, porque isso também ajuda demais na divulgação do canal pelo YouTube para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso canal aqui, FA na Veia, e o futebol americano também, por que não? Então, se vocês já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo, então vamos embora. Solta a vinheta. Começando pelas finais da AFC, vamos falar aqui de New England Patriots 10, Denver Broncos 7, jogo travado com neve, aliás, muita neve, diga-se de passagem, principalmente a partir da segunda metade do terceiro quarto. O jogo começou com o campo limpinho, o céu não estava tão limpo, mas também não estava nevando. Mas a hora que começa o segundo tempo, alguma nevezinha caindo aqui e ali. Quando começa o segundo quarto, o campo tá branco. Não formou camadona de neve, mas que estava complicado para os jogadores, porque o vento também estava forte. Aí estava sim. E foi um jogo fraco de pontuações. Foram 7 pontos para o Denver Broncos no primeiro quarto, 7 para o New England Patriots no segundo quarto, mais um field goal e 3 pontos para o New England Patriots no terceiro quarto. Além de outros field goals perdidos. Sim, foi dia ou tarde de field goals perdidos. 2 perdidos pelo Will Lutz, um deles de 54 jardas, se não me engano, e 2 perdidos por Andy Borregales. Um deles de 63 jardas, aí dá para entender um pouco mais longe, e com vento. Na verdade, os dois dá para entender por causa de vento, né? Só que o segundo do time dos Broncos ainda contou com desvio. E aí o buraco é um pouco mais embaixo, fica um pouco mais complicado de acertar. Fora isso, nós tivemos jogo terrestre muito bom do lado dos Patriots, mas principalmente no segundo tempo, quando o Drake May começou a correr com a bola, tá? Enquanto ele estava ali meio travadão na dele, ficou um pouco estranho, mas ele correu 65 jardas em 10 tentativas e além disso foi ele quem marcou o touchdown da franquia da Nova Inglaterra. Ramondre Stevenson teve 71 jardas em 25 carregadas, muita carregada e pouca jardagem, e Tre'Vell Henderson só 3 carregadas e 5 jardas. Do outro lado, 79 jardas com mais gente tentando correr com a bola. Porém, todavia, entretanto, quem correu mais foi RJ Harvey, com 37 jardas em 13 carregadas. O jogo corrido foi fraquíssimo e é algo mais ou menos que a gente esperava por parte do Denver Broncos, porque não vem sendo nada bom, não vinha sendo nada bom jogo corrido da franquia do Colorado. Do outro lado, né, do lado do jogo aéreo, Jarrett Stidham, eu acho que sofreu demais por conta do jogo corrido fraco. Apesar dele ter corrido 23 jardas em 4 tentativas, ele teve 133 jardas passadas, ok, beleza, só que em 31 passes tentados e apenas 17 conectados. Tá? Sofreu 3 sacks, perda de 31 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação. E o Drake May não lançou touchdowns, só correu para 1 touchdown, 10 passes em 21. Aí também, né, um joguinho bem ruinzinho pelo ar, 86 jardas conseguidas, mas perdeu 21 jardas em 5 sacks sofridos. As defesas que fizeram um trabalho muito mais interessante se a gente for analisar. Até porque
um jogo com neve, geralmente a defesa acaba ficando um pouco mais, vamos dizer assim, eu acho que fica um pouco mais fácil, entre aspas, de você marcar o jogo aéreo, porque fica mais difícil você lançar a bola com precisão, ainda mais com o vento que estava. E por conta de um jogo aéreo mais deficitário naturalmente acontecendo por conta da neve e do vento, fica também fácil de você marcar o jogo corrido. E como o Jarrett Stidham, diferente do Drake May, não conseguiu fazer tanta diferença por terra, aí facilitou ainda mais a vida do time da Nova Inglaterra, que está classificado para o Super Bowl pela primeira vez desde 2018. Desde 2018/19 que New England Patriots não via Super Bowl. Até parece que faz muito tempo, né? Porém, todavia, entretanto, para quem já estava acostumado a ficar pouco tempo sem ir ao Super Bowl, eu acho que esse tempo todinho aí, né, foi um castigo bem grande para a franquia e para seus torcedores. A pergunta é se eles vão conseguir passar pela defesa dos Seahawks, mas isso nós falaremos já já. Então, para completar o Super Bowl, Seattle Seahawks 31, Rams 27, um jogo que foi um verdadeiro tiroteio, foi lá e cá basicamente. A defesa do Seattle Seahawks deu um imenso trabalho, só que o ataque bem criativo de Sean McVay conseguiu muitas vezes ludibriar esse ataque e chegou aí perto de vencer o jogo, mas a defesa falou muito mais alto do lado de Seattle. Tá? Isso porque ainda a gente teve o Tyreek Woolen fazendo besteira ali, fez um taunting quando não devia, deu mais uma primeira descida, dessa primeira descida veio o touchdown da franquia do Los Angeles Rams, tendo aí o 27º ponto, mas porém, todavia, entretanto, faltou um pouco mais de, talvez, segurar um pouco a barra. Eu não sei se seria essa a expressão certa, mas tinha momento que eles deveriam ter chutado o field goal ao invés de tentar a quarta descida. Pois é, mas ia ficar ainda sobrando um ponto. Mas com um ponto só de diferença, se eu consigo tomar posse de bola de novo e conseguir colocar meu kicker em posição adequada para um chute, é muito mais tranquilo, muito menos pressão para ele e para o meu time de ataque. Consequência, estando 4 pontos atrás, o Seattle Seahawks teve um pouco mais de tranquilidade defensiva para conseguir deixar o Los Angeles Rams mais nervoso, já sem timeouts para pedir, não conseguindo chegar nem mesmo à posição de field goal, que não era o suficiente, mas que talvez fosse um pouco mais tranquilo para uma Hail Mary, talvez. Porém, todavia, a gente sabe que acabou fazendo toda a diferença. Tá certo, agora meio que engenharia de obra pronta. Na hora do jogo eu estava acompanhando, as estatísticas diziam que tinha que ir, por 4 pontos ou por 1 ponto tá perdendo do mesmo jeito. Só que existe a questão da tranquilidade, né? E a questão da tranquilidade eu acho que com 1 ponto seria um pouquinho maior para o Los Angeles Rams. Eu falei ali comigo mesmo, eu teria chutado, era melhor arriscar os 3 pontos, sobraria um pouquinho mais de, acho que sobraria um pouquinho mais de tempo no relógio e talvez desse um pouquinho mais de tranquilidade para a defesa fazer suas jogadas e tentar provocar um punch mais cedo da franquia do Seattle Seahawks. Outra coisa, foi um jogo ruim dos quarterbacks? De jeito nenhum. Dos dois lados tivemos excelentes números. O Matthew Stafford, 22 passes completados de 35, ok, bastante erros, mas um jogo até que, vamos lá, pelas defesas que tinham, tranquilos porque não teve nenhum turnover. 3 touchdowns lançados pelo Los Angeles Rams, isso contra um time que não sofria com touchdowns aéreos, eu acho que nem terrestre, não cedia touchdowns, desde a vitória, desde a derrota dos Rams naquele fatídico Thursday Night Football da semana 13, se eu não me engano, que foi de virada inclusive no overtime. O Los Angeles Rams, ele teve um jogo relativamente bom e muito bom, inclusive até por terra. Foram 114 jardas, 55 com Blake Corum, 39 com Kyron Williams, ele foi o que mais sofreu, até o Matt Stafford correu bem, 16 jardas em 2 corridas. Mas
a situação fica um pouco mais complicada quando você não consegue transformar em touchdowns. E com um touchdown a mais, que foi justamente um corrido com Kenneth Walker, se não me engano, o primeiro da franquia no jogo, logo ali na sua primeira campanha da partida, conseguiram esse touchdown. Com um touchdown a mais, a vitória veio um pouco mais tranquila para o Seattle Seahawks, e quem diria, Sam Darnold com lesão no oblíquo daria certa dificuldade para fazer lançamentos de bola, 25 passes completos de 36, 346 jardas. Tá certo, sofreu 3 sacks, perda de 25 jardas, mas é algo que a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele não está espalhando a farofa mesmo quando sob pressão, e para quem assistiu o jogo viu que ele sofreu uma boa pressão em vários momentos do jogo. Às vezes pressões que não eram suficientes para tacar aquele terror dele, mas ele sofreu um todo aí de 8 pressões no mínimo da defesa dos Rams, enquanto o Stafford sofreu apenas uma pressão, isso segundo o site da ESPN. E quem assistiu o jogo, a gente vê que provavelmente teve mais pressões em cima dos quarterbacks, dos dois, falando aí. Mas, em tese, o Darnold sofreu muito mais pressões e ele jogou muito bem contra a pressão. Coisa que já não aconteceu, por exemplo, na semana 18 da temporada passada e também no Wild Card contra os mesmos Los Angeles Rams. Quem diria, ele cresceu muito bem. Óbvio que o time ao seu redor, não vou falar de recebedores, porque o que ele tinha em Minnesota era muito melhor. Mas ao que parece que a sua linha ofensiva está fazendo um trabalho muito mais eficiente, apesar das 8 pressões, do que foi feito nas últimas semanas do ano passado, da temporada regular, e na primeira semana de playoffs, quando ele estava no Minnesota Vikings. E será que o front office do Minnesota Vikings, isso incluindo aí também o coaching staff, se arrepende de ter deixado ele partir e não ter dado o contrato que ele recebeu, por exemplo, do Seattle Seahawks? Será que aconteceu, ou será que está acontecendo esse arrependimento? Em 2 temporadas com 14 vitórias conseguidas por Sam Darnold, ou seja, 28 vitórias com esses 2 times, é a primeira vez que ele chega ao Super Bowl. Será que Sam Darnold vai ter um Super Bowl antes do Buffalo Bills? Essa é uma pergunta muito interessante, mas ela só será respondida daqui 2 semanas nos previews para o Super Bowl. Eu quero saber o que você achou desses 2 jogos. Diga aqui nos comentários, porque eu quero ver quais são as suas opiniões para essas 2 partidas. Mesmo para a partida com poucos pontos da AFC e para essa partida com múltiplos pontos da NFC. Eu quero saber a sua opinião. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!